Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast. E antes de fazer a apresentação da nossa convidada, vou dizer para vocês aí se inscreverem no canal e vou fazer minha autodescrição. Então, eu tenho 1,76 m, pele branca, um pouquinho bronzeada aí de beach tênis, tenho os cabelos longos, morena, estou vestindo uma blusa bege, meio rosé, uma calça preta e um sapato preto. Agora sim, vamos à nossa convidada de hoje. Ela que é mãe, empreendedora, mentora, foi eleita Mind Shifter em vendas pela RD Station, com mais de 20 anos de atuação na educação corporativa, fundadora da Conectas, uma das palestrantes mais requisitadas do país, a autora best-seller do livro Bora Bater Meta e Coragem, mais um Cs da vida, Carol Manciola, super bem-vinda à Tecla SAP Podcast. Que delícia estar aqui com você, Carol. Bem, vou seguir o protocolo e também fazer a minha audiodescrição, né? Eu tenho 1,59 m, nem que eu insista muito, eu tenho 1,60 m. Tenho a pele branca, cabelos castanhos, com algumas mechas loiras ainda. Não estou de óculos, mas habitualmente utilizo eles. Hoje estou vestindo um macacão preto, cavado, e tem uma tatuagem escrito Axé no meu ombro esquerdo. Maravilha, Carol. Bom, quero primeiro agradecer dentro da sua agenda corridíssima, porque a gente está aqui, ó, algumas temporadas nessa tentativa de mês que vem, mas olha, as palestras aí, olha, eu vou ter que ir para esse XSW, eu vou ter que... Enfim, quero agradecer você por ter vindo. E quero começar falando, quem é Carol Manciola nesse meio de tudo que você faz? Essa pergunta ela é filosófica, né? Porque quem é Carol Manciola? Olha, acho que independentemente daquilo que eu tô fazendo, sabe? Eu sou uma pessoa muito autêntica, muito... Eu poderia dizer leve, mas eu acho que ultimamente eu não ando tão leve assim, não. Mas muito alegre. Eu sou baiana, né? Essa parte faltou no meu currículo. Eu acho que é uma parte muito importante. Eu vim da Bahia, tô aqui em São Paulo há 16 anos. E tem uma frase que me define bastante, assim. Eu gosto muito de parafrasear, né? E a Frida Kahlo tem uma frase que diz o seguinte: onde não puderes amar, não se demores. E eu parafraseei a Frida Kahlo dizendo o seguinte: onde eu não puder ser eu, que eu não me demore. Então, eu acho que eu sou aquela pessoa que é quem quer ser, aonde quer que esteja, e esse tem sido o meu maior desafio e, ao mesmo tempo, o meu maior poder. Fantástico, e acho que é isso, né? Para a gente não se perder da gente mesmo, acho que hoje, entre terapias e sessões e afins, eu acho que é aquela coisa do nosso eu ser uma essência da gente trazer isso sempre, né? Pois é, Carol, é difícil. Carol, você trabalha muito nessa parte de educação corporativa, né? Teve a fundação aí da Conectas. Conta um pouco dessa empresa, dessa venda dessa empresa, para depois a gente seguir em tantos outros temas por aqui. Acho que assim, de uma forma resumida, né? A minha história, ela começa com vendas. Então, na infância eu gostava de brincar de vender. Na adolescência eu vendia para poder ter as minhas coisas. Quando eu fui para o mercado de trabalho formal, eu fui trabalhar na área de vendas. E aí decidi que queria fazer administração, porque tinha muita conexão, né? Com essa coisa de vendas, negócios, empreendedorismo, que sempre foi uma paixão. E na faculdade de administração eu me apaixonei pela área de recursos humanos. E aí comecei a trabalhar na área de educação corporativa. Então já são 22 anos atuando no mercado de educação corporativa, como consultora, como empresária, como empreendedora, como palestrante, como treinadora, como facilitadora. Eu fui desde analista de treinamento, sabe, até fundadora de uma empresa. E na área de educação corporativa também tive esse processo, né, de trabalhar para algumas empresas, de abrir a minha empresa, de ser sócia de outra empresa, depois de trabalhar em uma das maiores empresas de educação corporativa do país, até fundar a Posiciona, né, que era a empresa que existia antes da Conectas. Eu fundei a Posiciona em 2017 e a Posiciona, para mim, foi um grande case de sucesso, porque foi uma empresa que dobrou de tamanho a cada ano. E na época da pandemia, quando estava todo mundo desacelerando, porque, né, os treinamentos presenciais pararam de acontecer, eu falei, peraí, tá todo mundo freando? Agora a pista tá livre, vamos acelerar, né? E fiz um movimento super ousado naquela época e a gente conseguiu dobrar de tamanho em plena pandemia, vendendo treinamentos online de vendas, que não eram os treinamentos assíncronos, né? Que é aqueles que você grava e depois deixa disponível, mas era levando toda a energia do presencial e toda a conexão do presencial para o treinamento online. E aí, em 2021, a empresa já estava redondinha. E achei que estava na hora de a gente crescer, não só organicamente, decidi partir para um crowdfunding ou buscar algum tipo de investidor. E aí surgiu a oportunidade de vender a Posiciona para crescimento.
E aí, em 2021, a gente fez a venda, né? 2022, a gente operou. E em agosto do ano passado, eu fiz o meu exit, né? A Posiciona deixou de existir, passou a ser crescimento. Eu tô naquele período de não compete, onde eu não posso abrir uma outra empresa nos mesmos moldes, nem posso trabalhar para nenhuma empresa concorrente. Mas já fundei a Conectas, porque eu brinco que eu tô que nem presidiário ou mãe, sabe? Quando você fica riscando a parede, faltam tantos dias. Então, falta 1 ano e 3 meses para o fim do meu não compete. Eu espero, né, em 2025, fazer da Conectas uma nova Posiciona e ainda mais legal do que foi ela. Eu lembro até quando você estava nesse processo que a gente se conheceu, e aí você falando, não, porque eu acho que vou tirar um ano sabático, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Eu tô esperando esse ano sabático de Carol Manciola, porque eu não tinha nem uma agendinha para vir aqui. Eu falo, Nada. gente, como você consegue? Porque a minha rotina também é bem maluca, mas eu vejo o quanto que você viaja, Carol, e conciliar marido, 2 filhos, com essa quantidade de viagens que você faz, assim. Tem um dia que você tá na Bahia, no outro dia você tá no outro lugar, aí de repente você tá nos Estados Unidos, eu falo, gente, mas qual parte que eu pisquei Onde aqui estão no as Instagram da crianças? Carol que eu perdi onde ela tava, sabe? Então, e de repente você tá de ponta cabeça fazendo yoga com a sua filha e o skincare, então eu falo assim, gente, isso é muito legal, eu acompanho. Então eu acho que é muito legal de você também coloca as crianças muito, né, na parte do seu dia. Eu vi em cima do palco. Eu acho isso o máximo, né? Então eu vejo muito que fazer esse pertencimento junto. Mas eu quero saber como que você equilibra esses pratos aí, porque eu preciso de dica também. Eu não equilibro os pratos. Eu vou contar a história do desequilíbrio intencional. Mas tem uma coisa legal, principalmente para quem tá aqui assistindo e que é mãe, ou quer ser, enfim, ou que é pai também, que é um pouco diferente, mas enfim, né? Que desde quando eu decidi ter filhos, eu sempre tive esse mindset de assim, as crianças me acompanham. Não é a minha vida que se molda a vida deles, a vida deles é que vai se moldar a minha. E isso foi muito legal, porque desde os primeiros encontros, eu e o meu marido, a gente sempre discutiu muito essa questão da criação, né? Então, eu tive um pai que era empreendedor, e eu lembro que sumiam os meus brinquedos de casa, e eu chegava na clínica do meu pai, olha onde estava o brinquedo, né? Então, meu pai, ele sempre fazia questão de levar a gente para o escritório, às vezes para poder se divertir, às vezes para poder ajudar mesmo. Coloca em ordem alfabética, os pacientes naquela época não tinha CRM, né? Então, você colocava as fichinhas em ordem. E eu acabei adotando um pouco disso com os meus filhos. Então, o Léo, quando nasceu, eu estava na empresa, então eu tinha licença maternidade. Não fiquei os 4 meses completamente off, porque eu não conseguia. O Léo era criança tranquila, então eu conseguia fazer umas coisinhas aqui ou lá, mas foi mais tranquilo. E a Úrsula, quando nasceu, eu tinha acabado de fundar a Posiciona. Então, assim, com 1 mês de parida, eu voltei a frequentar o escritório. E olha que eu amamentei a Úrsula até os 3 anos e 2 meses, né? Praticamente, ela vivia pendurada em mim. Né? Então, sempre teve muito isso, né? Das crianças me acompanharem no trabalho, faz parte da rotina delas, o que facilita muito. E também essa coisa de, né, eu sou baiana, mas moro em São Paulo há 16 anos. Aqui eu não tenho rede de apoio, né? Não tenho pai, mãe que pode vir aqui dar um help. Então eu sempre confiei muito nos meus amigos. Quando alguém fala pra mim que gosta de criança, eu falo, gosta quanto? Né? Gosta quanto? Então sempre vai alguém dormir lá em casa pra gente ter um Vale Night, elas se acostumaram a ir pra casa dos amigos, enfim. Então, eu trago um pouco disso pro meu dia a dia. Além de que, eu lembro de que quando eu tinha 9 anos, eu não queria estar grudada nos meus pais. Eu preferia 1000 vezes estar com os meus amigos, né? Então, eu vejo que os meus filhos também têm essa independência, têm os amigos deles, têm as agendas deles, têm as festinhas deles. Às vezes eu pego a agenda das crianças, tá assim, né? Você faz a conta, 20 alunos na sala, 2 filhos, 40 alunos, né? Se cada um fizer uma festinha no final de semana, não tem final de semana livre, fora os amigos do prédio, etc e tal. Eu brinco que os eventos sociais do meu filho nos próximos 2 meses, a agenda dele é muito melhor que a minha. É insano, é insano. Então a gente sempre teve essa coisa de mais flexibilidade, né? E assim, essa coisa da viagem, ela não é usual, né? Do tempo que eu era executiva, então, na Ferolab, depois na Posicione, na própria Crescimento, o meu papel era muito mais executivo. Então, as viagens aconteciam, mas não na frequência que acontecem agora. Agora que eu estou nessa carreira de palestrante, realmente tá bem puxado. Né? O que eu consigo fazer de vez em quando é isso. Vou dar uma palestra em Petrolina. Posso levar meu filho junto, né? Aí, às vezes, ele vai pro palco junto, às vezes ele fica na plateia, né? E conciliando mesmo, né? Essa coisa de tentar fazer mais bate-voltas. E com muita disciplina, sabe? Essa coisa da vida métrica, ela me pega.
Porque, tipo, todo dia eu acordo 5h30 da manhã, 6h30 as crianças estão no transporte escolar, eu vou fazer minha yoga, vou fazer minha ginástica, faço minha meditação, aí tomo meu café, começo a trabalhar. E, assim, todo dia eu almoço com uma pessoa diferente, eu nunca almoço sozinha, é muito difícil. Porque são maneiras que eu fui encontrando de fazer as coisas caberem. Confesso, eu tô exausta, tô precisando Sim. encontrar espaço para fazer nada, mas até quando eu tô fazendo nada, eu tô fazendo alguma lista, né? Então tem um pouco disso, de decisão. E eu acho que não tem. Acho que esse é o grande segredo. Prepara que lá vem corte, né? Boa, a gente adora essa parte. Acho que não tem. Não existe um segredo em relação a essa coisa de equilíbrio. O que não existe é o equilíbrio. Porque uma vida completamente equilibrada, né, é uma vida sem vida. Então, eu costumo dizer que a minha técnica é a do desequilíbrio intencional. Ou seja, ao invés de eu deixar um pratinho cair, eu escolho qual pratinho que eu vou arremessar longe naquele período. Então, vai cair alguma coisa. Não tem como você ser uma mulher super apaixonada, que todos os dias namora com o marido e faz jantares românticos e faz viagens de casal. E, ao mesmo tempo, ser uma mãe presente, que estuda, né, que leva na escola, que busca, que acompanha o grupo de mães. Ser uma dona de casa. Não tem como ser tudo isso. Então, assim, tem semana que eu olho pro meu marido e falo assim, me esquece. Essa semana aqui eu vou focar no trabalho. Tem semana que, Léo, essa semana é sua, vamos viajar só nós dois. Os outros pratinhos caem. Então, quando você adota esse sistema do desequilíbrio intencional, ao invés de você deixar o pratinho cair, você escolhe qual pratinho que você vai arremessar. O grande lance, e essa é uma dica de ouro, é não deixar o mesmo pratinho cair com muita frequência, sem espaçamento, né? Então tem que ser, ó, semana dos filhos, semana do marido, semana do trabalho. Então eu vou colocando o foco naquilo que eu intenciono para aquele período de vida. E quando eu coloco o foco para aquilo que eu intenciono em um determinado período de vida, eu estou dizendo não para outras coisas ou deixando as outras coisas em segundo plano. Então, isso para mim tem funcionado super bem. Isso eu vejo como uma baita sacada, porque é aquela coisa que a gente tem uma culpa por deixar o pratinho cair. Você decidiu, você escolheu. Então, assim, é uma decisão racional. Racional. Olha, eu sou uma pessoa adulta, estou aqui dizendo que esse pratinho hoje não vai ser a minha prioridade. Perfeito. Então, eu acho isso fantástico, porque a gente tem aquela culpa, pelo menos eu, de não dar conta de tudo e a gente não vai dar conta de tudo. Então, Não existe. como a gente consegue fazer o desequilíbrio? Amei isso. E tem uma coisa, eu estava conversando com uma amiga agora no almoço e a gente estava falando exatamente sobre isso. Porque o grande lance é você ter consciência das suas escolhas, sabe? Eu tenho falado muito sobre essa questão da coragem e da covardia. Cara, quando você não tem coragem para fazer alguma coisa, é porque você está sendo covarde, ok? Então, assim, vou atravessar uma rua perigosa. Pô, dá medo. Preciso de coragem ou loucura, nesse caso, para fazer isso. Mas se você travou, é porque você foi covarde, porque você queria fazer alguma coisa, o medo te impediu de fazer aquela coisa e você decidiu ficar onde você estava. Então, não tem problema em ser covarde, mas você tem que admitir que haviam escolhas, haviam possibilidades, e você, entre as possibilidades, achou que aquela era menos pior ou aquela era melhor. Então, acho que quando a gente começa a ter essa consciência, isso diminui a nossa culpa, né? Isso diminui a nossa vitimização. Então, tudo parte desse lugar, de você, de forma deliberada, sabe? Tomar as rédeas da sua vida, sabendo que, assim, a gente planeja e Deus ri. Mas não significa que é pra gente não planejar. Eu adorei isso, Né? gente. Não é uma Planeja, frase Deus minha. ri. Não, Mas exato. acho que o grande lance, assim, é lidar com a imprevisibilidade. Mas faça seus planos, né? Coloque suas metas, estipule seus objetivos. Mas esteja disposto a lidar com aquilo que vier. Então, acho que quando você delibera, você é mais livre, sabe? Porque o oposto do medo é, de fato, a liberdade. Então, assim, eu assumi, eu decidi, a escolha foi minha, bora pra próxima. Falando até do medo e falando de coragem, você me trouxe uma frase que meu pai me falou na virada do ano de 2022 para 23. A gente passou aquele dia 31, eu estava escrevendo meu livro, e aí, falando dos medos, falando das coisas e o que eu queria para 2023, a gente indo para a praia com a champanhe, meu pai virou para mim 11h40 e pouco, no caminho fez assim, filha, o medo morre de medo de pessoas com coragem. Foi a frase que regeu meu ano, é a frase que eu continuo falando que virou meu mantra. Então, assim, é isso, né? A coragem, ela tá atrelada completamente ao sentido oposto do medo. E como que a gente lida com isso, né? Adorei. Não tem coragem sem medo. Você só precisa ser corajoso se você tem algum tipo de medo, né? Tá aqui o objetivo, tá aqui o desafio.
Deu medo? Precisa de coragem. Se não teve coragem, foi covarde, mas foi uma escolha. Essa história de, eu não pedi demissão ainda, sabe? Que é que eu tenho muito boleto para pagar. Você tem a opção de pedir demissão. Mas quando você olha para o receio que você tem de ficar desempregado, o seu fluxo de caixa, quando você tem guardado, etc., você avaliou e decidiu ficar no mesmo lugar. Então, admita que foi uma escolha sua. Que essa coisa de ficar dizendo assim, de, eu queria, mas não estava no timing. Eu queria... gente, pelo amor de Deus, sabe? Assuma o rolê e tá tudo certo. Carol, hoje, quais são as principais pautas nas suas palestras que você traz? É esse zero mimimi, assim? É isso, é isso. Isso é plataforma, né? Assim, hoje, as palestras, assim, 90% das palestras que eu faço são sobre vendas, né? Então, eu trabalho muito dentro de vendas, tanto a venda B2B quanto a venda B2C. Eu tento trazer muito essa questão dos desafios que existem hoje, da evolução de vendas, do papel do vendedor. Eu tento empoderar esse time para que eles possam entender que, gente, se vocês estão aqui, estão sendo pagos para fazer o que vocês estão fazendo, é porque vocês são importantes. Então, né, ocupem esse lugar. Então, tem um viés inspiracional, motivacional, mas também tem muito instrumento, né? Então, eu falo hoje de ABM, eu falo de técnicas de vendas, eu falo de spin selling, challenge sale. Eu vou usando as referências bibliográficas de acordo com o briefing do cliente, porque as palestras são muito customizadas. E tem outros 2 temas que eu falo bastante, né? Que é coragem. Né? Então, coragem está sempre em pauta e é um tema que eu diria que é a competência do futuro, né? Porque a gente precisa de coragem para existir no mundo. E liderança. Então, eu falo muito sobre liderança, não só liderança comercial, mas liderança de uma maneira geral. E tanto que eu criei uma palestra agora que chama Liderança Corajosa, né? Que é para juntar esses 2 temas. Então, basicamente, vendas, coragem e liderança. O que vem antes, o livro ou a palestra ou seu estudo dentro disso, na sua trilha, vamos dizer assim? Acho que vem primeiro o fazer, né? Quando as pessoas me perguntam essa coisa sobre vida de palestrante, não é só você saber falar ou falar bem ou achar que aquilo que você fala faz sentido. Eu acho que quando você está num palco, você não pode ser... Não é um ator. Meu marido às vezes fala, vai lá dar seu show. Eu falo, não é um show, sabe? É a minha vida. Então, acho que o que vem primeiro é a história, é a reputação, é a construção de autoridade, é a vivência. Então, não tem nenhum assunto do qual eu fale que eu não tenha muita experiência. Então, hoje em dia, me chamam para falar de maternidade, me chamam para falar de empreendedorismo, me chamam para falar de liderança, me chamam para falar de coragem e me chamam para falar de vendas. Porque são coisas que eu vivo na pele e que eu, modéstia à parte, acredito que eu tenho históricos de sucesso em todos eles. Então, eu acho que o primeiro vem isso. O livro é a materialização, né? Livro, você acabou de publicar um livro, essa sensação de que você vai viver para sempre, porque você deixou registrado no mundo um legado, né? Você entra na classe de imortais. E a palestra, eu acho que não tem uma ordem, né? Eu fazia muita palestra antes de escrever o livro. Claro que o livro potencializa muito, né, a venda de palestras, constrói autoridade, mas acho que dá para ter uma coisa sem ter a outra também. Tem gente que escreve e não faz palestra, tem gente que faz palestra e não tem livro, então... Até eu quero fazer um adendo em relação a isso, porque a responsável pela editora do meu livro é Carol Manciola. A gente se encontrou num evento, falei, foi quando eu tinha terminado meu livro, e eu falei, olha, mas eu não sei a questão da editora. Aí falei um pouquinho, você falou, é a cara da minha editora, toma aqui. Me passou o telefone na semana seguinte, já estava o contrato. Então, foi assim, saiu pela DVS o meu livro, exatamente porque é a editora aí da Carol, onde ela é best-seller. Então, quero fazer agradecimento de novo aqui em público, Tamo né? junto. E eu achei muito bacana, porque é a questão de empoderar o outro, é de apoiar, né? Então, assim, você não tinha visto meu livro, eu comentei, você sabia que eu estava escrevendo, falou assim, manda, vê, não custa, né? Então, eu acho que esses acessos hoje, eu acho muito, as pessoas, elas se bloqueiam e se blindam muito. Então, eu vejo muito essa questão diferente, né, em relação a isso, até pelo que a gente passou, em relação a isso. Até porque a Carol, ela aparece no aeroporto, ela tira foto do livro dela e do meu, e aí ela me manda também. Então, assim, olha quem tá aqui. Então, é aquela coisa de vibrar pelo outro. Então, é uma questão de que a pessoa é generosa em relação a isso. E que merece muito sucesso de todos os seus livros também, de toda a palestra, de tudo que você está fazendo. Bora bater meta. É um best-seller. Não é best-seller, eu descobri nos bastidores aqui que não é só um best-seller. Ele é um Long seller. O único de mulher. Então.
Se você entrar na Amazon e pegar a categoria vendas e rolar os 100 mais vendidos, a única mulher que tá ali sou eu. O que eu acho uma lástima, né? A segunda mulher que eu conheço, brasileira, que escreveu um livro de vendas, foi a Priscila Plaça. Eu fiz o prefácio dela e eu tenho esse convite, sabe? Acho que tem muita mulher maravilhosa que fala sobre esse tema, vendas. A Renata Centurion também, da Winning by Design, né? Eu tô vendo a Angelita fazendo o maior movimento aí das mulheres, Women in Sales. Gente, publiquem livros, porque isso ajuda a fortalecer. Até porque, assim, se a gente for parar pra pensar, o próprio mundo das vendas hoje, ele tá precisando de características que são mais femininas. Essa coisa de, eu quero um time mais agressivo. Agressivo pra quê? Sabe, você precisa de um time mais assertivo, você precisa de um time mais empoderado, você precisa de um time com mais escutativa, que são, entre aspas, características mais femininas. Então, acho que é um período maravilhoso para que a gente possa brilhar nesse tema que sempre foi muito masculino, né? Porque a área de vendas, ela é machista, masculina e masculinizada. Então, ser uma mulher neste meio é algo extremamente desafiador. E é muito bacana você falar isso, porque todos os gurus que a gente vê, né? Você precisa ter um time agressivo, tem que ser hunter. Sangue no olho! Faca no dente, sangue no olho, aquele negócio que a gente olha. Quando a gente tem que ter esse olhar de cliente, né? E não é a gente atender como a gente gostaria de ser atendido, é ter uma percepção, um olhar dentro do nosso cliente de como ele quer ser. E isso é muito uma qualidade, vamos dizer assim, uma característica mais feminina, né, em relação a isso. Eu tenho asco quando começa. Esses dias eu estava num briefing, aí o cliente falou assim, Carol, em resumo, eu preciso de um time com sangue no olho. Eu falei, sangue no olho embaça a vista. Porque, assim, a expressão sangue no olho, sabe de onde ela surgiu? Momento curiosidade, né? O sangue no olho surgiu porque quando você estava numa guerra e acabava a munição e você estava ali tete a tete com o seu adversário, a maneira que você tinha de sobreviver era matando ele. E você tinha lá a sua machadinha. Se você vai entrar no embate com uma machadinha, o melhor lugar para você acertar alguém é na jugular. E na hora que você acerta alguém na jugular, o sangue espirra. E a pessoa recebe uma jarrada de sangue na cara. E aí, quando ela voltava, sobrevivente, ela voltava com sangue nos olhos. A pergunta é, para que eu preciso de um time com sangue nos olhos? Eu preciso de um time com brilho nos olhos. Né? Então, assim, a gente quer gente apaixonada, a gente que reconhece o impacto daquilo que vende, que perceba o quanto aquilo faz diferença no negócio, na vida daquele cliente. Isso tem muito mais a ver com brilho no olho do que com sangue no olho. Então, são algumas expressões, sabe? Tipo assim, um argumento matador. Para matar quem? Não pode ser um argumento mobilizador? Ou vitalizador, sabe? Então, assim, tem muita analogia com essa coisa de guerra, sendo que hoje a gente vive num mundo que é muito mais abundante. Então, assim, é um mundo muito mais de escudo do que de espada, é muito mais de blindar e fazer bem feito do que derrubar o próximo. Então, assim, tem muita coisa que precisa de ressignificação na área de vendas e, como eu costumo dizer, o que está acontecendo agora com a inteligência artificial está fazendo com que o abismo, sabe, entre a postura que as equipes comerciais adotam e o que está sendo necessário para que elas sobrevivam, está cada vez maior. Então, assim, como diria amanhã, ou vai ser no amor, ou vai ser na dor. Então, tem muita gente que só vai aprender quando, ou talvez não aprenda, né? Quando ficar desempregado, quando de fato se ver sendo substituído por uma venda conversacional que está aí, que está fazendo um trabalho incrível. Então, eu acho muito legal essa forma como você traz, porque você não vai só naquele discurso. Você operou muito essa questão vendas, então o que você está falando, você tem propriedade do que você fez, né? Do que eu faço ainda, né? E aí eu vejo muito a mesma coisa dos gurus na questão tanto de vendas como de marketing, que usa um monte de termos porque todo mundo usa. E aí a gente desmistifica tudo, e a gente aperta a tecla, sabe de tudo, muda absolutamente tudo. Não falo mais landing page, eu falo formulário de contato para o meu cliente, porque é assim que ele vai entender. Então, é o entender o sentido disso, né? E aí, quando a gente fala das nossas áreas, né? A gente está falando do marketing versus comercial. A gente está aqui na batalha. Né? Então, mas é isso que eu estou falando. É onde as pessoas... A gente precisa ressignificar isso aqui, Carol. A gente precisa ressignificar essa questão, porque a gente tem que ser colaborador um do outro, né? Exatamente. A gente tem que se ajudar, porque o marketing precisa super apoiar a área comercial e a área de vendas. Queria que você falasse até dentro das suas... Dá uma luz para todo mundo aqui do que a gente, de repente, acabar de prata
do que é importante as pessoas ressignificarem em relação a isso e não ver como um embate, pelo contrário. De quem é o but, quem tem razão, quem tá atrapalhando quem. O lead é ruim? O lead é ruim ou o vendedor que não tá fazendo trabalho? Exato. Ai, gente, olha, isso aí é outro podcast. Eu sempre fui, né? Eu sempre trabalhei na área comercial e sempre também cuidei do marketing. Marketing era alguma coisa nas empresas que eu trabalhava era menor, então ficava ali comigo. Então as coisas fluíam bem. Quando eu fui para crescimento, foi a primeira vez que eu tive a experiência. Eu era CMO na crescimento, mas não cuidava da área de vendas. E ali eu pude sentir na pele, né? Como quando duas áreas não se conversam, o desperdício que existe de energia, de dinheiro e principalmente, né, a própria reputação da empresa. Porque eu costumo dizer o seguinte: marketing é uma promessa que você faz para um nicho. Vendas é uma promessa que você faz para um indivíduo, para um negócio. Então, o marketing vai falar para um grupo de pessoas, vendas vai falar com aquela pessoa. E, às vezes, o discurso do time de vendas não está alinhado a tudo aquilo que o marketing está divulgando. E esse descasamento, ele é muito desgastante. É dinheiro jogado no lixo. As duas áreas existem para gerar atração, para gerar negócios, né? Enquanto elas não conseguirem perceber e atuarem como uma engrenagem, é só perda de tempo, perda de dinheiro e perda de talento, porque as pessoas cansam e acabam indo embora. Então, a minha palestra na RD Summit de 2022 foi Marketing, Vendas, Convergência Gera Potência. Né? Foi exatamente falando sobre isso. Por quê? Porque tem aquela coisa clássica. Se as áreas não planejam juntos, se a meta não é compartilhada, eu acho um absurdo isso. Marketing tem meta de visualização na página do site. Tá, e faz o que com isso? Né? Aí vendas tem uma meta de vendas. Então, precisa criar meta coletiva, precisa criar indicador coletivo e cada um fazer a sua parte. Então, precisa... Aí eu vou sair do Agile para o PDCA, né? Porque o pessoal adora esses termos. Eu adoro o Plan, Do, Check, Next, né? Planeja, executa, monitora e corrige. Tem que planejar junto. Tem que fazer junto. Porque... Às vezes eu vejo o pessoal do marketing, vai lá, faz uma apresentação maravilhosa, institucional, mas testou com o time de vendas. Viu o time de vendas usando? Ainda manda um PDF para que o time de vendas não possa mexer na apresentação. E aí você quer que ele hiperpersonalize uma abordagem para um cliente. Aí o time de vendas não usa porque... Então, tem que executar junto, tem que retroalimentar, tem que ter feedback, tem que acompanhar os indicadores. Então, assim, poxa, não é de quem é, se o lead é desqualificado. Então, assim, vendas está ajudando... tá fazendo uma boa qualificação, e às vezes aquela história é o contrário, né? Pô, o marketing tá mirando no público certo. Aí eu pergunto, você do marketing, você já ouviu o vendedor fazendo uma reunião? Você já acompanhou uma SDR fazendo uma qualificação? Não, então eu. Né? Então, tem que acompanhar, tem que monitorar junto e tem que fazer as correções juntos. Então, ao invés de ficar apontando o dedo, a culpa é sua, tipo, gente, né? Então, nós somos um time só. Eu, inclusive, sou super favorável que áreas de vendas e marketing respondam para o mesmo diretor. Eu ia falar isso agora, que a gente está indo numa evolução onde marketing e comunicação já respondem para o mesmo lugar, porque antes não respondia, eu falava, gente, é um conflito muito grande quando a gente pensa nessa estratégia, Exatamente. né? Mas o marketing, ele precisa muito estar alinhado à parte comercial para ele ser funcional, né? Dentro de uma empresa. Porque, o centro de custo de um não paga uma coisa, o outro paga e fala assim, e a empresa não cumpre resultado por causa do centro de custo? Pois né? é. Então, acho que existem alguns gaps muito grandes em relação a isso. Fora o desafio, né? Marketing vai lá, planeja um evento, aí não consegue encher porque o time de vendas não teve tempo de convidar os clientes da carteira. Sabe? Aí depois vendas reclama que não tem material para utilizar. Aí vendas reclama que não tem repertório. Eu falo, leia o blog. Eu falo, gente, se todo vendedor lesse o blog da própria empresa, tinha repertório para o fim da vida. Né? Eu fico impressionada, porque eu acompanho, eu adoro, né? Eu tenho algumas marcas que eu sou muito fã, assim, de ler toda semana aquele material de inbound. Se o vendedor lê esse material que o time de inbound prepara, ele já estaria muito mais qualificado. Então, eu acho que sim, para mim, essas áreas... Eu não sei como é que ficaria esse rolê, sabe? Porque eu acho que a comunicação já tem um negócio um pouco mais diferente, mas tem que ter uma parte do marketing que está totalmente direcionada a vendas e esse funil tem que funcionar. Então, assim, tanto quando você trabalha com inbound, quando você trabalha com outbound, tanto quando você trabalha com ABM, que é uma coisa super nova, né? Que as empresas não estão conseguindo fazer da maneira certa exatamente porque existe uma grande desconexão. E não existe estratégia de ABM que não seja feita entre essas duas áreas. Senão Fala um vai dar pouquinho ruim. de account-based marketing aí pra gente. A tecla SAP de ABM. A tecla SAP de ABM, né? Gente,
É como se fosse uma venda ao contrário, né? Porque normalmente como é que funciona? Você dispara para um publicão, né? Joga uma rede lá e vê o que aparece. O ABM, ele diz o seguinte: aquele cliente ali, eu adoraria ter no meu portfólio. Aquele cliente ali, eu tenho um case aqui que super conecta com o momento de vida dele. Aquele cliente ali é um cliente que eu quero. Enfim, você escolhe o peixe que você quer pescar. E aí você vai pescar de arpão. Né? O Felipe Spina, ele dá até esse exemplo no livro dele. Então, você vai pescar de arpão. Então, você tem que escolher o peixe. Então, toda estratégia ela é feita para atrair aquele cliente. Eu brinco que eu fazia ABM quando ninguém falava dessa história. Porque eu criava um e-mail marketing que não era nada, era para uma pessoa só, para não ter que disparar. Eu disparava do meu próprio e-mail para garantir que aquele negócio não ia cair no spam. E eu falava como se eu estivesse falando para uma multidão, mas era só para aquele mesmo cliente, né? Então, essa, por exemplo, é uma estratégia de ABM, é como que você atrai a atenção de um cliente que você deseja. Então, é um funil ao contrário, onde você primeiro escolhe o cliente que você quer fechar, você se relaciona com ele, para depois você começar a vender. Então, é uma estratégia que é utilizada, que depende muito do nível de maturidade da organização. Não é uma estratégia barata, né? Inclusive, por ela não ser barata, se essas duas áreas, marketing e vendas, não trabalharem juntos, é o tiro no pé, né? Pegar o arpão e furar o próprio pé. Então, acho que tem uma coisa aí que eu de verdade não sei o que acontece, mas eu tenho certeza de que se essas áreas tivessem metas conjuntas, boa parte dos problemas seriam resolvidos. Enquanto vendas tiver meta de vendas e marketing tiver as métricas de marketing, essas áreas não vão convergir da maneira como elas deveriam. Aliás, eu acho que a organização inteira, né? Você chega para o pessoal de RH e pergunta: porque eu sou RH estratégico. Qual que é a meta da empresa para esse mês? Falta quanto para bater a meta? Oi? Ué, você não é estratégico? Como é que você não sabe como é que tá o resultado? Então, assim, tinha que estar todo mundo olhando para o mesmo lugar, sabe? Venda, faturamento, receita contábil. As pessoas tinham que ampliar um pouco o seu olhar sobre aquilo que faz a roda da empresa girar. Todo mundo precisa vender, né? Dentro da Todo empresa. mundo. Qual que é o papel hoje do vendedor? Existem vários papéis do vendedor, mas eu acho que numa era onde a gente está falando muito de comoditização, né? É muito fácil copiar, é muito fácil entregar alguma coisa parecida. Eu acho que o vendedor, ele volta às suas origens, sabe? Que assim, ele tem que ser o diferencial. Então, o vendedor ele precisa ter uma mega de uma reputação para que o cliente confie nele de acordo com o seu histórico. Então, não é só a história da empresa, porque assim, as pessoas desconfiam das empresas, mas confiam nas pessoas. Então, o vendedor ele tem que ser de fato esse elo, né? Ele é o negócio. Quando eu falo muito, eu sempre uso essa frase: se o cliente não vê diferença entre o seu produto e o produto do concorrente, e você não consegue mostrar essa diferença, você tem que ser essa diferença. Então, por quê? Porque pensa o seguinte: eu vou comprar uma geladeira. Eu posso comprar ela na Casa Bahia, na Fast Shop. É a mesma geladeira da Brastemp, certo? Por que eu escolho uma e não escolho a outra? Não é por causa do vendedor, neste caso. Neste caso, eu escolho muito Preço, porque às vezes é o entrega. preço, às vezes é o prazo de entrega, às vezes é o shopping que eu tô, às vezes é disponibilidade. Então, assim, poxa, mas se eu entrei numa loja e eu entendi, eu perguntei para o vendedor, ele não deveria deixar aquele cliente escapar. Então, ele tem que saber qual é o custo de oportunidade, sabe? Poxa, depois você vai ter que pesquisar, já está aqui, já consigo te entregar, consigo parcelar. E se ele precisar apelar para o preço, ele não faz diferença. Então, se a única coisa que o cliente quer é preço, não precisa de vendedor. Dói, mas é isso aí. Se a única coisa que me faz decidir por um produto é o preço dela, eu não preciso de um vendedor. Eu vou lá, pesquiso e compro mais barato. Então, o vendedor, ele não existe mais na venda transacional. Ele existe na venda consultiva, que é quando ele, como um especialista, consegue entregar algum tipo de valor para esse cliente, dando uma consultoria, ou no que eu chamo de venda empreendedora, que é quando ele consegue estabelecer uma relação de parceria e ele passa a ajudar o cliente a bater a meta dele. Então, não é focar na minha meta, é como eu ajudo o meu cliente a bater a meta dele por meio das minhas soluções, dos meus produtos, dos meus serviços. Então, é um processo evolutivo, mas a venda consultiva, como a gente vê hoje, ela já é o mínimo para que o vendedor ele exista, tá? Então, ele precisa, de fato, fazer a diferença no processo. Para a gente render aquele corte de novo que você falou. Adoro cortes. Qual você acha que é a principal dificuldade que as empresas veem nessa questão de como vender um produto ou um serviço? O maior erro. Cara, é que tem tanto erro. Principal, um case.
Olha, eu acho que o que falta para as organizações é enxergar que elas são, de fato, uma engrenagem. Então, eu acho que essa coisa do departamento, que é tão old, né? A gente fala tanto hoje de squad, né? Depois você liga sua tecla SAP e sai explicando para todo mundo, mas o povo adora esse palavreado. Então, assim, é junto um bando de gente para falar de um único assunto, é a tradução de squad, né? Ao invés de você ter os departamentos, isso precisa, de fato, se tornar funcional. Porque, para mim, o maior desafio é esse. Você tem lá a área de, sei lá, marketing, pré-vendas, venda. Aí agora tem o Customer Success, né? Customer Experience. E esse povo não conversa. Né? Esse povo não se conversa. Então, eu acho que olhar para essa esteira de uma maneira mais fluida e pensar no cliente, na jornada do cliente. Porque vendas é muito curto prazo. E isso é um desafio também, né? Pensa que o vendedor, no final das contas, ele tem que bater a meta do mês. E a empresa deveria conseguir ampliar esse olhar para um prazo um pouco mais longo, porque às vezes você ganha uma venda, mas perde um cliente, porque você, para ganhar uma venda, faz uma promessa, aquela promessa não é atendida, aí o pessoal de Customer Success fica desesperado, porque não consegue implementar o processo da maneira como deveria. Então, assim, eu acho que esse olhar para o cliente, ele não pode ser de uma área, sabe? Ele tem que ser, de fato, do negócio. Então, por exemplo, quando uma empresa fala que, porque os meus clientes internos, eu sou uma área que atende aos clientes internos da organização. Toda área deveria entender qual é o seu impacto no cliente externo, no cliente de verdade. Porque cliente interno é colaborador, tá, gente? Cliente interno deveria, colaborador, porque ele colabora, porque tem os atrapalhadores, né? Tem o colaborador e o atrapalhador, né? Dentro das organizações. Então, acho que enxergar, de fato, essa jornada e a responsabilidade. Você falou, todo mundo vende. Então, assim, por quê? Porque a venda, ela começa com a reputação, a venda, ela começa com o grupo do WhatsApp, a venda, ela começa com um post que alguém faz. Então, como é que eu, né, que represento uma marca, consumo outra marca? Como é que eu, que trabalho para uma empresa, não falo bem daquela empresa, eu não sou uma consumidora da própria empresa que eu represento? Então, acho que quando a gente começar a entender que é muito menos sobre produtos e serviços e muito mais sobre o impacto que aquilo causa na vida ou nos negócios de alguém, a gente vai conseguir construir um mindset que permita as organizações terem mais fluidez nas suas relações comerciais, porque no final das contas todo mundo se ajuda, né? A história de vendas conta isso. A gente vendeu, por quê? Porque eu produzia muita batata, você produzia muito feijão e eu precisava trocar com você. Aí você começou a estabelecer valor, então assim, venda vem da troca. Eu tenho alguma coisa que você não tem, você tem alguma coisa que eu gostaria de ter. Então, no final das contas, é sempre sobre isso. Então, quando a gente conseguir, de fato, evoluir o nosso olhar para essa perspectiva, eu acho que a gente vai ganhar muito mais fluidez nesse processo comercial. Carol, é muito lindo falar tudo isso. É romântico, né? Seria lindo, né, que as coisas funcionassem desse jeito. Mas acho que no dia a dia você bem sabe como funciona. Tanto que você dá muita palestra exatamente em company, exatamente para ajudar esse rolê aí, fazer desembaralhar. Tem algum case que você conta de algum caso, não precisa falar de cliente nem nada, mas onde você viu que estava tudo muito errado nisso? Pensa, como que a empresa cresce assim? Aquele momento que, assim, que os meus clientes não me ouçam, mas, assim, a maioria dos meus clientes, depois que eu tenho as reuniões com eles, eu falo, mano, como que eles conseguiram chegar tão longe, né? Porque tem um pouco de fé no rolê. Eu acho que os negócios, eles chegam em determinado tamanho, né, ou momento, que a coisa vai, mesmo sem grandes esforços, vai acontecendo, vai comprando, vai vendendo. Nem todo mundo tem uma atuação ultra mega estratégica. A questão é que o que está acontecendo hoje no mundo vai exigir que a gente passe a olhar mais para aquilo que a gente faz. Então, de uma maneira geral, existem muitos descasamentos, né? Tem um case que eu sempre conto, que é o do modelo de incentivos versus a motivação do time de vendas. Uma vez eu fui visitar um cliente e ele começou a me contar, porque o cliente sempre começa, né? Carol, meu time não planeja, meu time isso, meu time dá muito desconto. E esse cliente em específico, ele falou, Carol, eu preciso que você ensine meu time a olhar para a rentabilidade. Eles precisam entender a margem, o quanto isso é importante para a empresa. Eles precisam parar de dar desconto. E depois que ele fez todo o discurso dele, eu fiz uma pergunta. Eu falei, vem cá, fulano, só para eu entender, eles são remunerados como? Ele falou, como assim? Não, a remuneração variável deles está atrelada ao quê? A receita? A margem? A faturamento? A volume? Ele, não, volume. Aí eu falei, amigo, então assim, ó, eu sou baiana,
né? Mas não faço esse tipo de trabalho ainda, não faço milagre, né? Como que eu vou fazer um time focar em margem se ele recebe por volume? Ele vai dar o desconto que for para vender caixinha. Então, esse descasamento, né? Eu sempre falo que o Peter Drucker fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. E eu costumo dizer que os incentivos comem a cultura no almoço. Então, se você não tiver um sistema de incentivo que faça o time olhar para aquele lugar, não vai dar luz. Que é a história do curto prazo versus longo prazo. Você quer que o time olhe para a carteira, mas a meta dele é do mês. Ele vai ficar reativo, o que chegar, ele vai entregar. Ele não vai conseguir separar o cliente que tem alto potencial do cliente que tem baixo potencial. Ele vai tirar o pedidinho, porque de 40 em 40, de 20 em 20, ele faz 1 milhão. Ah, mas o time tem que ser mais estratégico. Então, crie metas, né? Crie indicadores, coloque uma remuneração variável que valorize, nem que seja um prêmio extra, uma campanha de incentivo, sabe? É aquela cenourinha que você precisa pôr na frente, né, do coelho para ele correr e Não motivar. gosto Não pode muito ser. dessa analogia da cenourinha, porque o problema não é a cenourinha na frente, é que o pessoal fala também da cenourinha atrás, né? Então, eu digo que eu não gosto, eu tenho evitado a analogia da cenourinha, mas assim, é um Eu digo incentivo, porque é a né? questão de como que, se você não atrela a forma como você vai remunerar, então tá errado E não é no só começo, né? remuneração, tá? É reconhecimento. Teve um outro cliente nosso que a gente estava fazendo uma análise, um diagnóstico deles, e a gente percebeu que eles estavam perdendo. O time estava no final do dia, parou de bater meta. Falei, pô, o que estava batendo meta? O que parou de bater meta? Sabe o que a gente descobriu? Sabe aquelas lojas de departamento que no final do dia fala lá, atenção equipe, meta batida. Caru Fernandes, foi o destaque do dia, sabe? É. Eles tiraram aquilo. E as pessoas ficavam na pilha, na corrida, porque elas queriam ver o nome anunciado. Então, olha que louco. Não é só a remuneração, é o que você aplaude. Então, o cliente me pede para falar de planejamento. Eu falo, você valoriza as pessoas do seu time que fazem planejamento? Quer que fale de forecast? Você valoriza as pessoas que te entregam forecast e conseguem cumprir esse forecast? CRM, ninguém preenche. Você usa o CRM para fazer gestão do time? Então, assim, o buraco é mais em cima, no final das contas, né? Então, assim, essa coisa da liderança, por exemplo, essa coisa daquilo que você cobra, daquilo que você reconhece, é o que dá o tom. E não é só na área comercial, tá? É em qualquer negócio. Aquilo, criança, reforço positivo. Minha filha fala um palavrão, eu dou risada, ela solta aquele palavrão o tempo inteiro, né? Então, assim, aquilo que a gente reforça, repete. Então, é muito importante, né, que a gente olhe para isso. E no caso dos times comerciais, isso é ainda mais grave, porque isso tem a ver com todas as métricas que vão fazer com que a organização não é só bater a meta de vendas, mas que ela seja saudável ou não. Porque venda é só uma pontinha do iceberg. Tem um monte de outras coisas que precisam acontecer. Você falou antes, Carol, de inteligência artificial. Adoro. E é uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, a área de marketing, comunicação, até de vendas, onde as pessoas resolvem criar um pitch ali, né? E aí a gente fala muito dessa questão de personalização, de muita coisa. Como que você tem visto inteligência artificial nessa área vendas? Depois que eu voltei da NRF, né? Eu fui pro evento da NRF, que é um evento gigante de varejo que acontece em Nova York, em janeiro. Eu saí de lá com um insight, que foi o seguinte. A corrida que a gente está vivendo hoje não é uma corrida para tornar o humano digital. Isso é imperativo. Vai acontecer, querendo ou não, no amor, na dor, vai todo mundo virar digital. Não tem lugar que não aceita mais dinheiro, gente, ponto. Então, a minha vozinha vai ter que aprender a usar Pix, senão ela não vai conseguir pagar mais nada. A corrida que a gente está vivendo hoje é para o digital se tornar humano. Né? Então, saiu aquele artigo do Silvio Meira, né, que falava que daqui a 800 dias a inteligência artificial vai tomar uma proporção, e pelas contas que eu fiz, já deve ter uns 750 dias só, porque tem uns 50 dias que eu li esse artigo. Então, assim, a gente vê um crescimento muito exponencial dessa inteligência, que não é só, né, a inteligência artificial como a gente conhece, mas a gente está falando de uma inteligência artificial generativa. Ela consegue construir coisas. É claro que com base em tudo que ela possui ali. E aí, o que sobra para o ser humano nesse rolê? Onde muita coisa vai ser resolvida por uma inteligência que não é... Ela é mais uma inteligência do ser humano. Né? Sobra para a gente ser cada vez mais a gente. Por isso que eu falei que os vendedores, eles precisam voltar um pouco para essa questão mais relacional, para essa questão da reputação, para essa questão da conversa, da escuta, do entendimento. Por quê? Porque, né, predição... Se você preenche o CRM, ele vai conseguir te dizer, foca mais nesse cliente, ele vai conseguir te dar a estratégia, ele vai conseguir te dar os outputs. Só que assim, no caso da área de vendas, a gente está anos-luz.
Porque a gente está falando de inteligência artificial para um público que não preenche o CRM, né? Que ainda anota coisa no papel, que não consegue, muitas vezes, fazer uma análise numa planilha em Excel para saber como que está no year to date. Depois você traduz o year to date também. Então, assim, é uma discrepância muito grande, só que não tem jeito. Tá chegando e é uma escolha. Ou você vai surfar essa onda, ou você vai levar um capote, né? Ou você vai se afogar. Mas eu acho que, assim, as organizações que ainda não entenderam, né, que isso não é uma brincadeira, não é uma modinha, não vai dar para passar assim isso, elas vão ficar muito para trás. Eu não sei se você viu que circulou nos grupos de WhatsApp um cara falando que... Eu nem comentei, é a primeira vez que eu falo sobre isso, né? Que agora vai ter apresentador de telejornal, inteligência artificial. Ótimo, o cara fica lendo um prompt. Para ler um prompt, eu preciso de uma pessoa? Não preciso. Eu posso botar um robozinho lá falando, um desenho de alguém. É que nem desenho animado, gente. Desenho animado é isso. Não é uma pessoa, é um desenho animado. Quantos personagens existem hoje? Os meus filhos são fãs de vários personagens que não existem. Uhum. Só que eles não foram criados via inteligência artificial, eles foram criados via inteligência humana. Que ótimo que agora tem mais uma inteligência para criar mais personagens, para entreter meus filhos, talvez de uma forma mais educativa. Então, assim, é entender que, assim, tudo que puder ser automatizado ou digitalizado será. Por outro lado, tudo aquilo que não puder vai valer mais. Então, quando a gente pensa no próprio marketing, e nas vendas de uma maneira geral, a palavra para mim é autenticidade. Por que o vídeo é tão valorizado? E o vídeo que você faz na caruda ali, sem edição, é mais valorizado ainda. Né? Que você grava, que o algoritmo está entendendo que você não está lendo nada, que não tem nenhum corte, que nem tem uma edição. Então, é autenticidade. As pessoas, elas querem se conectar com pessoas de verdade. Pode usar a inteligência artificial para dar ideia, para trazer embasamento, para estruturar o rolê? Claro, deve usar. Mas deixar de ser você é tão óbvio quando alguém faz um post no LinkedIn usando o ChatGPT. Chega a ser ridículo. Você começa a ver um monte de foguetinho, um monte de não sei o que lá, um monte de tópico. Gente, ChatGPT. Você nunca escreveu desse jeito. De repente você... Então, as pessoas, elas querem se conectar com pessoas de verdade. E são as pessoas de verdade que fazem a diferença tanto no mundo, né, quanto na vida de outras pessoas. Então, acho que essa é a palavra-chave. É não se perder de si neste rolê onde está fácil se tornar qualquer outra coisa além de você. As pessoas têm tanto medo, né, de serem substituídas que elas mesmas estão se substituindo nesse caso. Vocês estão facilitando a vida da máquina. Não faça isso. Você tem usado alguma coisa, Carol? Eu uso bastante o ChatGPT. Hoje em dia, antigamente eu usava o Google, agora eu uso o ChatGPT. Mas quando eu preciso saber qual é a fonte, eu ainda vou no Google. A minha assessora, ela faz muita coisa. Então, por exemplo, a gente estava na South By, né, que é o XSW, e foi muito legal. Por quê? Porque a gente usava o Otter, que é um aplicativo que ele faz a transcrição da palestra. Então, eu estava na palestra lá em Austin, ela conseguia ouvir a palestra, né, a digitação da palestra ao vivo, pelo Otter. Aí você pega aquela transcrição, você traduz ela, você resume ela e aí você tem o prompt. Então, assim, à luz de uma equipe XPTO, quais são os principais insights trazidos por Peter, não sei das quantas, o head do ChatGPT? Ele vai lá e me dá, com base naquilo ali, a gente faz uma escrita com a nossa cara. Qual então, que é esse? Adorei. O Otter. Porque eu vou, semana que vem, tô no Web Summit. Ah, mas vai ser em inglês? As palestras Tem são parte em inglês? em inglês. Ah, legal. Otter, é O-T-T-E-R. Ele transcreve, mas ele só transcreve agora, por enquanto, do inglês. Não consegue fazer isso com português. Então, e ele aí transcreve... você mandava já real time pra cá? A conta era compartilhada, a minha com ela. Eu tava ali gravando, ela tava lá ouvindo. Real time. E aí, tanto que assim, por que hoje em dia, gente, o povo vai para evento e o resumo sai em 5 segundos? É sobre isso, né? NRF foi a mesma coisa. Otter, traduz, ChatGPT, posta. Mas não traciona. O meu post desses últimos eventos, o que mais bombou foi eu falando da palestra do Michael Jordan. Falando do quanto de emoção eu senti ali. Então, naquele momento em que eu não estava resumindo palestra nenhuma, mas que eu estava falando de algo que me tocou profundamente, foi aquilo que engajou, foi aquilo que gerou comentário. Afinal de contas, ChatGPT não tem emoção, né? Não então, tem você está emoção. trazendo a sua emoção relacionada àquilo. E aquilo que toca modifica.
Então, quando algo me toca e eu consigo transbordar isso para outras pessoas e aquilo toca outras pessoas, você consegue gerar conexões profundas. Então, assim, um resumo qualquer pessoa pode fazer, né? As pessoas usam ainda ghostwriters para poder escrever seus livros. Eu falo, não consigo. É o meu livro, sabe? É a minha escrita, é a minha história, é o meu jeito. Acho que o melhor feedback que eu recebo é esse. Cara, eu leio o livro e parece que é você falando. Então, assim, você pode usar o recurso para resumir, você pode usar o recurso para ter insights, você pode usar o recurso para ter estrutura, você tem que usar o recurso. Porque a gente está falando de uma inteligência a mais, não é isso ou aquilo, né? É para tornar o ser humano mais humano. Então, quando a gente perceber que essa agonia da produtividade não é para que a gente chegue na frente ou chegue primeiro, mas é que a gente possa ser cada vez mais quem a gente é, aí a gente vai ter vencido. Né? Porque eu não estou querendo usar o ChatGPT para publicar mais rápido. Para mim, a experiência do South by foi essa. Porque eu fiquei muito desconectada. Eu não fiquei naquela pilha de assistir todas as palestras. Eu falei, isso aí tá lá, tá gravado, depois eu ouço. Então, eu pude ser muito mais eu pude me conectar com muito mais pessoas, eu pude conversar com muito mais gente, eu pude viver muito mais experiência. Então, eu usei a inteligência artificial para que ela trabalhasse para mim, para que eu pudesse ser eu num evento que é um festival... né? Muito incrível, com muita coisa. E não ter aquele esgotamento, né? De você ficar ali pegando o line-up inteiro, esgotada, Nossa. porque chega uma hora que, né, a cabeça... Então, é legal pegar exatamente o que fazia sentido em cada momento e se conectar, né? Conteúdo é commodity. O nosso desafio está na conexão. E conexão exige autenticidade, né? Isso significa o quê? Eu não vou me conectar com todas as pessoas, mas eu não sou todo mundo. E eu também não sou para todo mundo. Então, né, quando a gente volta para os princípios do marketing, a gente está falando de nicho, a gente está falando de segmentação, a gente está falando de target ou público-alvo, né? Então, assim, quando você é você paga um preço à vista por isso, né? Então, eu sou eu, um monte de gente gosta, maravilhoso, tem gente que detesta e tá tudo bem. Mas quando você não é você, você paga um valor muito mais alto, só que são em prestações que duram a vida inteira. Então, por que não utilizar uma ferramenta que dá para a gente mais espaço para que a gente possa simplesmente ser? Fantástico. Tem um momento que a gente chega aqui, que é o nosso ícone, nosso megafone. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar uma água enquanto isso. Se Carol Manciola pudesse chegar no mundo inteiro, ela chega em muito lugar, mas se pudesse essa mensagem chegar no mundo inteiro, que mensagem você daria? Vou te dar. Só não liga para não estourar o pessoal em casa. Vou pedir para você assinar. Mensagem. Olha, calma que eu vou ter que pensar. Não vim preparada para essa resposta. Porque tem várias mensagens. Ai, que mensagem? Eu acho que... Eu tinha uma daqui do que você já falou. Mas eu vou deixar você. Eu vou dar aquela que eu mais uso, que é assim, ó. Onde não puder ser você, não se demore. Sabe? A gente não está aqui para se encolher e se deformar. A gente está aqui para se esparramar e se transbordar. Então, assim, se tá pesado, é porque tem algo errado. Onde não puder ser você, não se demore. Amei, amei. Tem que assinar aqui, que legal. A do desequilíbrio é a minha, de hoje, viu? Ela é o desequilíbrio, ele toca muita gente, né? Tem que ser deliberada. Enquanto a Carol vai assinando, vou pedir para vocês não esquecerem de ativarem os sininhos por aí. Vou pedir para deixarem em algum lugar aqui também o QR Code do meu livro, caso vocês queiram aí também. Carol Manciola, pelo Amazon vocês encontram também todos os livros. Vou pedir também para ela assinar, porque ela me trouxe aqui. Teve presente, olha que chique. Teve latinha de... Ai, abre aí uma mensagem da latinha. Olha aqui, ó, os dois. Tive aqui. Pedir para você autografar para mim também. Me empresta a sua caneta para não escrever com essa. Presto. E ainda eu ganhei um potinho de coragem, que eu achei fantástico. Vou de roxo, bem tecla SAP. Você não acredita com a frase que chegou? Não acredito. Decida não estar onde você não cabe. Você estava falando exatamente, não se demore. Não foi combinado. Não foi combinado. Demais. Adorei. Pronto. É muito livro para autografar aqui. Boa. É sobre isso. Delícia, né? Como as pessoas te acham, Cá? Bem, se jogar Carol Manciola no ChatGPT, no Google,
Em qualquer lugar, tá fácil. Com esse nome. Todas as redes sociais. Menos no Tinder, tá? No Tinder eu não tô. Gente, porque é uma rede social também, né? Não tô naquele open, não sei das quantas também. Tem um monte agora, que eu tô bem por fora. Vamos nas mais, Mas, então. né? Instagram, Principalmente Instagram, LinkedIn. LinkedIn, YouTube são as que eu mais Ótimo. utilizo. Tô tentando usar aquele Threads, desistir do X, porque dá muito trabalho. É muita treta. E pra palestra, como que te acham? No Instagram, no LinkedIn, no próprio site, carolmanciola.com.br. Acho que a agenda é só para 2026, mas Não, assim, mas maio não tem mais espaço, junho ainda tem alguma coisa. Olha, tá puxado, mas acho que de agosto em diante tá tranquilo, tá, É. gente? Contratem, tá? Entrem em contato, a gente dá um jeito. Ligue já! Não, porque eu já soube que ela teve uma proposta irrecusável. E que aí, sabe o que ela tá fazendo, gente? Ela resolveu dar 2 palestras quase que no mesmo horário, na dúvida. O que ela fez? Eu vou de helicóptero. Então, ela Exatamente. resolveu. Eu falei assim, mas o cliente pagou? Não, eu vou pagar do meu bolso, porque era irrecusável. É sobre isso. Então, assim, caso vocês queiram muito, ela não tem agenda, manda o helicóptero junto, que eu acho que ela dá um jeito. Dá um jeito. Ai, que horror. Até parece, não tá bem assim, não. Eu tô mais seletiva agora, assim, no sentido de colocar mais espaço, né? Porque as crianças e o marido foram pratinhos que eu arremessei pra longe durante muito tempo. Então, eu também quero dedicar esse período aí do No Compete a olhar um pouco mais pra mim, pras crianças, pro maridão, enfim. Perfeito, é isso, né? É sobre isso. Poder né? fazer boas escolhas. Pronto, Carol, tá aqui. Autografados. Eba! Entregues. Super Agora eu vou. obrigada. Porque assim, quando a gente entrega um livro, a gente fala que vai ter sabatina. Ou chamado oral. Eu não sei como é que era na sua época, lembra? Chamada oral. Chamado oral, que eu falo Adorei. lá, o que você achou daquele capítulo onde eu falo de tal assunto? Amei, Carol. Super obrigada por toda essa aula de vendas que a gente teve. Obrigada por ter vindo. Sei que a rotina anda bem maluca. Não precisou de helicóptero para ela vir, então, Não. assim, olha, tive essa sorte ainda nesse sentido. Brigadíssimo, viu, Tamo pelo junto. papo. Valeu, Obrigada. galera. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Toda semana um novo episódio. Até mais.